te convido nessa noite para você retornar ao seu lugar, para você se unir a gente, louvar o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Vamos louvar o Senhor nessa noite? Vamos contemplar a grandeza da sua glória, do seu poder. Vamos render louvor, render as nossas vidas, render os nossos corações, colocar as nossas orações diante dEle, porque Ele é o pastor da nossa vida, Ele tem cuidado da gente, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Que possamos reconhecer a sua beleza, a sua grandeza. E que isso possa ser estimular a tua fé. Que chegar diante do Senhor, olhar para quem Ele é, que isso estimule a tua fé e te leve além, sabe? Você não está diante de um Deus que não escuta, que não vê. A palavra fala que Ele é um Deus que tem olhos que veem, que Ele tem ouvidos e Ele escuta. O Senhor se faz presente nesse lugar. Olha quantas pessoas tem ao seu redor. O Senhor está aqui, pronto para celebrar conosco, pronto para nos ouvir. Então que não seja apenas um domingo, que não seja apenas mais um dia de encontro. Você não veio aqui, tal como eu, aqui bater um cartão. A gente veio se reunir como família de Deus, como povo adquirido pelo Senhor, a sua propriedade exclusiva, para engrandecer o seu nome, para contemplar a sua bondade, para declarar o quão bom Ele é, quão grande é o seu nome, que Ele é santo. E queremos ser como Ele. Aleluia. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida é Senhor. Terra e céu. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida é Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Senhor da vida, Deus. Tu és poderoso, Senhor. Quem se compara a ti, Deus? Quem se compara a ti, Senhor? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti.
o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu te ver. Quão grande
essa noite a gente possa olhar não para os problemas apenas, sabe? Essa noite eu percebo que existe um convite do Senhor para que a gente não olhe apenas, sabe, a vista natural. Às vezes você está passando por uma situação como eu que estou passando, que eu falo, Senhor, o Senhor que me mandou entrar no barco e ir para o outro lado e o negócio está agitado. Como assim, Senhor? Às vezes parece que está tudo agitado, tudo escuro e que não existe uma luz. Mas olhe para o tamanho do seu Deus. Sabe, que nessa noite a sua fé possa ser estimulada. Se você estava com uma brasinha, que você possa incendiar, que o teu coração possa ser incendiado a confiar no Senhor, que o Senhor é grande. Se Ele mandou você entrar no barco e atravessar, atravesse sabendo que Ele é grande, é poderoso, que Ele é fiel para estar contigo durante todo o processo. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é magnificente, maravilhoso. Ele é o príncipe da paz, Ele é perfeito, Ele é tudo, 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 tudo que a gente precisa. Amamos o Seu nome, Jesus.
apaixonado por Jesus. Tem alguém sendo queimado e incendiado por Jesus. Tem alguém desesperado pela presença. Tem alguém que não consegue viver sem a presença aqui nessa noite. Estamos desesperados, Espírito Santo.
continuar essa adoração. Eu vou ler aqui. Coloca na Almeida 21, por favor. Pastora Renata. Eu não enxergo nada com essa luz. Vou ler aqui. Diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Como a Yasmine começou dizendo na hora do louvor, como tem sido os dias difíceis, não é? Quem tem passado dias difíceis aí? Ô Senhor, a igreja. Dias difíceis diante de um mundo perverso. Dias difíceis diante de situações financeiras caóticas. Mas a palavra nesse dia, ele nos afirma: eu trago a esperança. Eu trago a minha memória. O que tem me dado esperança até aqui. Eu trago a memória de quem eu tenho crido e buscado nele. E diz o texto: a minha porção, a minha esperança, o meu recurso, a minha herança é o Senhor. E nele nós temos crido e vencido. E eu queria que vocês fizessem essa reflexão nessa noite. Deixe os problemas de lado um pouco. Comece a trazer a memória de orações que vocês fizeram e o Senhor cumpriu. Comece a trazer a memória da esperança e proclamações de palavras que Ele direcionou no teu coração. Comece a trazer a memória de tudo de bom que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Comece a trazer a memória dos benefícios e bênçãos e glória que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Talvez você diz, tá, e não tem nada que eu possa me lembrar dessa noite. Hoje você se levantou respirando. Hoje você está aqui ouvindo e percebendo, recebendo a presença do Espírito. Isso é suficiente para que nós nos levantemos desse lugar de prostração. Nos levantemos desse lugar de murmuração. Porque eu não tenho dinheiro ou o salário que eu queria dar. Ah, Jesus, eu ainda não tenho aquilo que eu sonho. Mas eu tenho o Senhor, que é suficiente. Suficiente. Suficiente para tudo. Suficiente no respirar. Suficiente
envelope também tem o nosso QR Code. Tem o nosso Pix pelo CNPJ. Dar com alegria ao Senhor. E Ele será fiel todos os dias da sua vida. É o Senhor que cumpre as palavras e as promessas a qual Ele é fiel até o fim. Ele é fiel até o fim. Então vem, traga a sua oferta, traga o seu dízimo à casa do bom tesouro, cantando e glorificando o nome de Jesus. Irás prover de novo. Eu venho em ti. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo do As que crianças, por favor, irás já prover toquem de aqui. novo. Eu venho em ti. Cadê as crianças dessa casa? Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Obrigada, Senhor, pelos seus filhos, Senhor, que cooperaram nessa boa obra. Ah, Espírito Santo, os enriqueçam nesse tempo. Façam prosperar, Senhor. Tudo aquilo que eles deram nessa noite, Senhor, seja duplicado, quadruplicado em seus bolsos e em seus recursos. Que não falte alimento na sua despensa. Que não falte saúde, que não falte graça e misericórdia. Que você não passe tempos difíceis, mas que o Senhor faça prosperar o seu lar. Faça prosperar as suas finanças. Traga sobre vocês riqueza. Traga sobre vocês saúde plena. Shalom, shalom, excessivamente sobre a sua casa. Em o nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida dessas crianças. Declaramos o favor do Senhor sobre a vida delas. Senhor, alcance com sabedoria, graça e favor. Estabelece os teus planos e desígnios sobre a vida delas. Nós abençoamos cada um delas. Os professores que vão estar ministrando sobre eles sejam cheios de sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém. Sem Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus por essa noite, glória a Deus pela presença gloriosa. Ah, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós trazendo alegria. Queria rapidinho trazer os anúncios. Nós teremos Encontro com Deus 6 e 7 de junho. Temos somente 20 vagas, meu irmão. 20 vagas. Então, se você não foi ao Encontro com Deus, se inscreve correndo nessa noite com a pastora Luciana. Pastora Tayane, qual é o valor? R$100 é o valor para estar no Encontro com Deus lá no nosso sítio Ruios. O pastor Cláudio colocou hoje lá no grupo do presbitério que ele pintou um muro, escreveu Ruios, Igreja de Santa Cruz, está a coisa mais linda da vida. E cada dia mais o sítio está sendo preparado especificamente para esse dia. Então, tá, eu não fui, não sei o que é o Encontro com Deus. Eu vou te dizer, o Encontro com Deus é um encontro que vai mudar a sua vida. Vai transformar a tua história. Aí você pergunta, pastora Tayane, por que isso? Vai. Porque o Senhor mudou a minha vida. A gente vai fazer um vídeo de testemunha, eu vou colocar lá no vídeo a minha foto. Quando eu saí do Encontro com Deus, meu olho chega a brilhar. Assim, para você ver que era tanta expectativa e tanta presença daquele dia, que na foto deu para capturar o brilho dos olhos.
E depois desse dia, o meu coração nunca mais parou de estar incendiado de amor à presença. E eu tenho certeza, faz uma prova do Senhor nessa noite. Se inscreve com a pastora Luciana. Tá, eu não sei como eu vou dar. Paga. Pedacinho, pedacinho. 25 esse mês, 25 mês que vem, depois mais 25. E vai dar certo, meu irmão. Pessoal da célula se reúne. Faz um bolão, começa a ajudar o seu irmão. Para que eles experimentem da graça e do favor que existe nesse lugar. Existe. E aí vocês vão dizer, tá, e se eu for e não me der nada? Eu te devolvo o dinheiro. Marido, vai fazer. Te devolvo o dinheiro porque eu tenho certeza que você vai sair dali com um coração incendiado. Se você for desejando isso, eu vou então para ver. Que Deus é esse que estão dizendo. Você vai ver transformação na sua vida. Amém? Próximo. Acampamento, a pastora Luciana lembrou. Acampamento será em novembro. Essa é a nossa tabelinha de valores. Então, nós aceitamos cartão, estamos aceitando parcelamento via boleto, via Pix. Manda o comprovante para a pastora Luciana. Se inscreva com a pastora Luciana. Então, adulto, junto com criança, existe uma promoção para vocês. Porque nós sabemos que a nossa família é grande, né? Porque o Senhor mandou a gente o quê? Multiplicar. Multiplicamos. Cada dia mais. Eu parei em 2, graças a Deus. Mas que você parcele e esteja nesse lugar. Se o encontro com Deus é tremendo, o acampamento é o dobro disso. Porque você vai lá para aprender mais profundo de revelação do Senhor. Amém? Próximo. Tem? Não, acabou, glória a Deus. E eu queria, nessa noite, deixa eu justificar, né? Nosso pastor Cláudio, quem está sentindo falta do pastor Cláudio? O pastor Cláudio hoje, ele está lá na igreja Idimã, que é do apóstolo Wanderson. Ele está dando a palavra lá, por quê? A igreja do Idimã está completando 11 anos hoje. Então, hoje é o primeiro dia do aniversário dele. Então, ele está lá prestigiando a igreja. Assim como o apóstolo Wanderson nos prestigiou no dia do nosso aniversário, ele está lá prestigiando o apóstolo Wanderson. Amanhã também, né, terá. Então, se você deseja ir lá como igreja, prestigiar a igreja do apóstolo Wanderson, vamos todos, vamos colocar o endereço, se você puder, quiser, dar uma passada depois do trabalho, para que a gente abençoe eles, para que eles cresçam ainda mais, para que eles continuem avançando na área ali de Antares, de Cesarão, que aconteça isso. Amém? E aí, por isso, eu estou aqui, para a sorte de vocês. Amém? Eu queria dar muito boas-vindas para os visitantes. Estou vendo o pessoal lá atrás, lá da Aline. Seja bem-vindo, meu irmão. Que você seja abençoado nessa noite, que você saia transformado pela presença. Hoje, muita coisa, né? Porque eu tenho que acelerar. Hoje, nós temos uma criancinha muito linda para ser abençoada e apresentarmos ele ao Senhor. Eu queria que a Mirelle, o Wallace, os padrinhos, os parentes estiverem aí para que se dirija aqui na frente. Ele é o Dom, gente. Vocês vão ver como ele é muito fofo. E ele é a cara do Brian. Pega o Brian, pega o Dom, é a mesma pessoa. O Senhor usou a mesma forma para os dois. Tá, lá dentro. Pega o álcool. Mirelle, Wallace, toda a família, ao Brian. Ó, pega o Brian e pega o Dom. Vê se não é a mesma criança. Não é a mesma criança, gente? É a mesma criança. Esse aqui é o 2.0, esse aqui é o 1.0. Ó, igualzinho. Muito igual. Muito igual. Sejam bem-vindos. O Senhor, enquanto eu orava hoje pelo Dom, o Senhor me deu um texto. Coloca para mim, Renata, por favor, Deuteronômio 6, a partir do 7. E aí eu vou explicar, né, o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos apresentar o Dom. Apresentar não, né? Só vamos reconhecer diante da igreja aquilo que o Senhor tem feito na vida de Mirelle e de Wallace. Porque nós temos essa prática de consagrar a criança ao Senhor. No Antigo Testamento, uma criança no 8º dia de vida, menino, sendo menino, tinha que selar ele.
com um corte no prepúcio. Isso era a marca de ser separado para o Senhor. E aí, no dia que eu fui visitar a Mirelle, ele estava com o 8º dia de vida. Aí eu falei isso para ela, não foi? Eu falei isso para a Mirelle. Eu falei, Mirelle, ó, a gente tem que dar uma cortada aqui para separar, para consagrar o dom. E por isso nós temos essa prática. Estamos só reconhecendo diante do Senhor aquilo que Ele tem feito, porque todos nós sabemos que filho é herança do Senhor. Mas hoje o Senhor trouxe esse texto específico. Esse texto, Mirelle e Wallace, fala da onde Moisés está trazendo ao povo sobre como amar o Senhor. E aí na parte do 6, parte do 7 diz: você incurará os seus filhos. Bota na NVI, por favor, Renata. Fica mais claro. NVI. Isso. Isso. Esse aí. Ensine com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nas mãos e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre o qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grande e boa cidade e que vocês não construíram. Volta um pouquinho. E aí ele vai continuar dizendo, é até o 9 mesmo, Renata. E o que esse texto falava hoje comigo? Se nós voltarmos a algum texto, nesse texto vem dizendo para amar o Senhor. Mas ele não fala primeiramente para ensinar a criança. Ele está dizendo aos pais. Ele está dizendo ao adulto daquela geração, dizendo, guarde o amor do Senhor. Não adore outros deuses. Não tenha nenhum outro Deus além de mim. Então o Senhor não disse primeiro para ensinar a eles. Disse primeiro para os pais guardarem um amor pela presença. E consequentemente por verem os pais nessa devoção e adoração. Aí ele diz, ensine com persistência. Porque vai vir a fase da criança. Vai vir a fase da adolescência. Vai vir uma fase um pouco mais difícil de rebeldia. Mas se os pais guardarem o amor ao Senhor, naturalmente passará de geração em geração. Por isso que é ensine com persistência. Mas não está aprendendo uma fase difícil essa do Brian. Está aprendendo. Mas quando nós colocamos a palavra do Senhor dia após dia, porque o texto fala, quando sentar onde? Na mesa. Quando andarem pelo caminho, saindo, passeando, fazendo as coisas da vida. Amarre-o com palavras, escreva no batente, que todo o ambiente da casa, da rua, da escola, na mesa, passeando ou estando na casa dos familiares, dos padrinhos, escreva a palavra, ensine com persistência o caminho a ser seguido. Amém? E era essa palavra que o Senhor direcionou sobre a vida do Dom. Persista até o fim, porque muito mais o Senhor vai fazer. E se a gente continuar lendo o texto, depois vocês leem em casa, diz que eles vão habitar na terra de Canaã, onde eles não cavaram, mas eles tiveram recursos, aonde eles não fizeram nada, mas a terra é boa e traz o benefício para eles. Existe sustento, existe provisão nesse lugar, e é isso que o Senhor está declarando hoje sobre a vida do Dom. É isso que o Senhor está declarando sobre a sua casa, Mirelle Wallace. E a responsabilidade é de vocês. Como corpo, como igreja, nós ajudamos. Mas hoje a responsabilidade de persistir é de vocês. É dos familiares que estão perto. É daqueles que estão mais próximos da vida do Dom. Amém? Igreja, vamos nos levantar para orar e proclamar vida e fidelidade à vida do Dom. Tá
nós nos louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos pela tua fidelidade e graça, pela vida de Mirelle e Wallace, Senhor, onde o Senhor presenteou eles com a vida do dom, Senhor, em excelência. Devolvemos a Ti, Jesus, a vida do dom. Somos gratos nessa noite, Senhor, por essa casa ter a bênção do Senhor, ter, Senhor Jesus, o dom como um presente precioso dos céus. Senhor Jesus, nós consagramos o dom hoje. Dizemos, dom, que você permanecerá no caminho. Dizemos, dom, que a tua vida resplandecerá a glória. Dizemos, dom, que a palavra perfeita do Senhor estará escrita no teu coração, estará sobre a sua volta, ao seu redor e derredor, dom. Declaramos sobre você, dom, vitalidade de Deus. Declaramos que os seus caminhos e as suas ações serão justas. Dom é bendito do Senhor. Bendita é a geração que conhecer você, dom. Benditos serão aqueles que estarão à sua volta, pois perceberão o Espírito Santo transbordando na sua vida. Te abençoamos, dom, com graça, dons e talentos. Dom, que você seja uma resposta de oração para a tua geração. Que você seja a resposta de oração, dom, e que você permaneça no caminho do justo. Dom, seja você abençoado. Mais que feliz seja a sua casa, mais que feliz seja a sua descendência, dom. Mais que feliz seja você, dom, e a sua família, em o nome de Jesus. Aleluia. E o dom disse amém. O dom até acordou. Uma gritaria, né, dom? Do nada. Vamos juntar para tirar foto. Ah, amém. Ó, o Brian tá dizendo que pediu para Deus pro dom nascer. Viu como é a resposta de oração? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nessa bênção de glória, de palavras proféticas, queria chamar meu amigo Davidson, pastor Davidson. Mais palmas, por favor. Dê glória pela vida do pastor Davidson. Ele é o amigo do nosso pastor Cláudio, lá da igreja Renovo, do pastor Império. Abençoada aquela igreja. Já fui lá algumas vezes com o profeta Anderson. A gente vai lá fazer uma bagunça santa às vezes, né, Anderson? Como é bom receber a sua vida aqui. Davidson, que o Senhor te abençoe. Anderson, vamos orar? Amém? Vocês estão com expectativa de receber? Amém. Estende suas mãos, por favor. Espírito Santo, nós abençoamos a vida do pastor Davidson. Senhor, libera sobre ele os depósitos do céu nessa noite. Que os tesouros escondidos e as riquezas do teu reino sejam liberadas sobre a igreja Ruios nessa noite. Em nome de Jesus, que o teu filho seja usado e ousado no Espírito. Que ele seja empoderado de graça e de fé, cheio do Espírito Santo, a fim de proclamar os decretos e as verdades do teu reino. Usa o teu filho de maneira grandiosa, usa o teu filho de maneira profunda. Nós abençoamos a vida dele, nós abençoamos o ministério, a casa, o chamado, tudo aquilo que carrega o DNA dele. Seja cheio de fé e do teu Espírito, que a bênção da prosperidade o alcance ministerialmente,
que o reino de Deus seja a marca da sua vida e do seu chamado. Em nome de Jesus, nós abençoamos, selamos esse ambiente, que toda voz contrária se silencie agora em nome de Jesus, e que somente a voz do seu Espírito seja ecoada nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Gente querida, shalom, boa noite. Você já deu boa noite para quem está ao seu lado? Diga boa noite. Diga que bom que você veio. Fala assim, ó, Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Fala, Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus e pode dizer um amém? Quem está feliz com Jesus e pode dizer graças a Deus? Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Estou com a voz um pouco embargada, né? Eu preguei a semana toda, já preguei de manhã também. E eu dou aula todo dia, por incrível que pareça. E Deus tem nos dado graça, né? Quero louvar a Deus. Obrigado ao pastor Cláudio Coutinho pelo convite. Já era para me ter vindo há muito tempo, mas ele fala assim, nunca dá para você ir na minha igreja, cara, porque a agenda nunca bate. Então Deus possa continuar abençoando. Lá na Edimã, que eu fui lá pregar também, Deus possa abençoar lá o nosso pastor Cláudio, a sua família, a sua esposa, ao presbitério, aos pastores, líderes da casa. Deus abençoe. O profeta está sempre abençoando quando pode, o Cláudio também sempre nos abençoa. Enfim, né? E eu estou trazendo à memória aquilo que traz esperança, aquele buffet maravilhoso do irmão lá do sítio lá, né? Meu Deus, vocês têm que contratar o buffet do irmão, gente. É o céu na terra. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. A minha tradução aqui é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Já é um texto bem conhecido. Enquanto você localiza o texto, ali atrás, eu trouxe alguns livros, né? Deus me deu a graça de escrever 6. Dos 6 eu não trouxe os 6. O último que eu lancei agora, eu estou numa pegada, porque eu estou indo em muitas igrejas. Eu acabei de lançar um livro agora, onde eu falo sobre os 7 choros de José. Então eu já vendi quase uns 500 exemplares. Tem 2 meses que eu lancei esse livro. E aí eu vou começar a ir para os estados agora, né? Eu era pregador itinerante, então eu parei, eu saí da itinerância. Depois que eu me tornei pastor, eu tinha até cabelo, mano. Quando eu, né? Tinha até cabelo, profeta. Depois que eu me tornei pastor, tem gente que vai falar, eu não quero receber essa unção mesmo. Né? Eu já fui cabeludo, depois que a gente se torna pastor, mano, já era. Só o sangue de Noé para não contaminar o de Jesus, né? E aí, esse livro eu acabei de lançar agora, e só tem 2 dele ali, por incrível que pareça, onde eu falo sobre os 7 choros de José, né? Lá no seminário, alguns professores lá na faculdade falaram, cara, como é que você conseguiu extrair 7 vezes que José chorou? O professor de história bíblica, ele falou, cara, eu tenho que pegar esse livro. Aí ele pegou o livro lá e ele falou, não, eu tenho que ver esse negócio aí, esse mistério. Então, para você que é um curioso, que gosta de detalhes da Bíblia, a Bíblia é um livro de detalhes. Se você ignora os detalhes, você perde as revelações. Então tem 2 dele ali ainda. Quem gosta do profético, tem a agenda profética ali, para quem gosta do profético, e tem alguns outros títulos ali também, do apóstolo lá da editora, que é sobre maturidade, saindo do jardim de infância. Tem Bíblia ali também, porque eu nunca vi um tempo onde o povo não anda com Bíblia. Soldado que vai para a guerra sem espada é soldado morto. Então, diga para o teu vizinho, diga para a tua vizinha, tem que ter espada. Tem que ter Bíblia, gente. Nunca vi não, pastor, é porque lá na igreja tem telão. Olha, a pós-modernidade é uma benção, né? Mas gerou uma preguiça espiritual no povo. Ninguém quer andar mais com Bíblia. Misericórdia, não, pastor, minha Bíblia, aí pega a sua Bíblia, é o celular. Como é que pode isso? Terrível, né? Crente tem que ter espada, tem que ter Bíblia, não é isso, profeta? Então tem Bíblia lá. Comprou 3, vou fazer um negócio com vocês hoje. Comprou 3 livros, eu vou te dar uma Bíblia de presente. Só que só tem uma coisa ruim, não tem Bíblia masculina, só tem feminina. Dá de presente para os casados, os noivos, namorado. Hoje você não vai para a churrascaria, você vai abençoar a sua esposa hoje. A capa da Bíblia da sua esposa está colada com o durex.
está pedindo misericórdia, está clamando Abba Pai. Né? Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A epígrafe fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz assim, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Verso 14. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Você poderia virar para 3 pessoas e falar assim para ela: não vai acabar assim. Amém? Fala para 3 pessoas: não vai acabar assim. Amém? Eu vou dar uma introdução e daqui a pouco eu afundo o prego para a gente poder encerrar. Existem coisas que fogem do nosso controle. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que foge do nosso controle, sempre, escute isso, sempre estará, profeta, rigorosamente sobre o controle do Senhor. Teve um dia que eu estava dormindo e eu escuto o barulho da porta do meu quarto, e era a minha tia me chamando, e naquela manhã, às 6 da manhã, eu passei por uma coisa terrível. O meu irmão, que tinha um quarto do lado do meu irmão que é abaixo de mim, ele tinha infartado e morreu. E aí a gente tirou um caixão de dentro de casa. Eu costumo dizer que pessoas que carregam uma grande promessa, pessoas que carregam um grande chamado, também sempre irão ter grandes provações. Não tem jeito. Se você tem uma grande promessa, se você tem um grande chamado, um grande ministério, esteja pronto, esteja preparado para grandes embates, esteja preparado também para grandes lutas. E a vida, ela é assim. A vida ela é feita de erros, de acertos, de ganhos e perdas. Mas quando nós chegamos na perda, pastora, a perda ela pode ser pedagógica, como também não, profeta Anderson. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas, profeta, não sabem lidar com as perdas. As perdas, quando elas chegam, elas mexem com as suas estruturas. Ela abala você, ela mexe com você. Existem pessoas, como por exemplo a esposa de Jó, aonde ele está perdendo tudo, a ponto de a mulher dele virar para ele e dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. Por quê? Porque muita gente se perde com as perdas que vão acontecendo. Tem pessoas que perdem o ministério, tem pessoas que perdem o casamento, tem pessoas que perdem filhos, trabalhos, saúde e assim sucessivamente. Mas quando você tem convicção de quem você é em Deus e quem Deus é em você, as perdas, quando elas chegam, as dificuldades da vida, quando elas chegam, você entende que aquilo não é uma problemática. Você entende que aquilo que muita gente chama de problema, Deus chama de treinamento. E tem pessoas que estão aqui nesta noite, que estão no intensivão de Jeová. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, e eu estava aqui, o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração, dizendo: meu filho, tem pessoas que entraram aqui nesta noite e estão abaladas. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite e estão se sentindo intimidadas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite: aquilo que abala você, não abala o seu Deus. Aquilo que mexe com você, não mexe com o seu Deus. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então tu vai ver muita gente sendo desestruturada, você vai ver muita gente do seu lado caindo, parando, mas você não vai parar, você irá continuar. Levante a mão aí direita que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Tem pessoas que vieram aqui nesta noite e Deus ele vai mexer com você nessa noite. E Deus vai dizer o seguinte: essa noite eu vou chegar na tua Naim. Eu vou chegar na história de muita gente aqui. E hoje vai ser uma noite de divisor de águas aqui na vida de muita gente. Quem recebe isso pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Vamos começar então em nome de Jesus. Bom, esse texto ao qual acabamos de fazer menção aqui agora, ele é um texto emblemático, ele é um texto onde uma mulher viúva, ela pega aquilo que é exclusivo, o seu único filho, e ela vai sair de Naim, porque ela tem que sepultar o seu filho. A dor desta viúva já é uma dor conhecida. Por quê? Porque outrora ela já havia saído de Naim para poder sepultar também o seu esposo, o seu marido. A geografia de Naim, ela é meio que esquisita. Por quê? Porque a cidade de Naim, ela fica próxima ao Monte Hermon. Em outras palavras, na geografia bíblica você vai ver que Naim, ela está situada no alto, próximo ao Monte Hermon. E quem vai para Naim ou entrar em Naim, está vindo de baixo para cima. Então quem está em Naim tem que vir de cima para baixo. Essa mulher, ela pega o seu único filho e, na verdade, não é ela que pega, porque o filho dela está indo na frente, ela está indo atrás, porque tem uma caravana que está levando o filho dela. Você viu no texto comigo que Jesus ele estava se dirigindo para Naim. Enquanto tinha uma caravana da vida indo, também tinha uma caravana da morte chegando. Então vai ser o encontro da caravana, a vida e a morte. Quando a morte encontra a vida, ela tem que se virar, ela tem que dar o jeito, porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Não tem jeito, profeta Anderson. O texto vai dizer que Jesus, ele nem entrou na cidade. Presta atenção nisso. Jesus nem entrou na cidade, profeta. Embora Jesus não tenha entrado na cidade, mas Jesus entrou na causa dela. Escute isso. Jesus ele não entra na cidade, mas ele entra na causa dela. Vai ter momento, meu irmão, que Jesus não vai precisar nem entrar na sua cidade. Ele só precisa entrar na sua causa. E de Gênesis até Apocalipse, o nosso Deus nunca perdeu nenhuma guerra e nenhuma batalha. E você acha que vai ser agora que você vai perder essa guerra, essa batalha? Pastor, o Senhor está falando isso e o Senhor não tem noção do cenário ao qual eu estou atravessando. Eu vim para esse culto hoje e eu estou como o profeta Jeremias, dentro daquele calabouço, em Jeremias capítulo 38. É interessante porque a pastora estava falando aqui, do texto de Lamentações, no capítulo 3, verso 21, onde diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você vai no hebraico, você percebe que a palavra esperança no hebraico é a mesma palavra para corda, que é tikavá em hebraico. Por quê? O profeta ele foi jogado dentro da cisterna, ficou atolado. Um etíope, Ebed-Meleque, falou: o profeta está naquele lugar, e o profeta não pode ficar esquecido naquele lugar, porque ele vai morrer lá. E aí, ele pega a corda, que no hebraico também é esperança, lança a corda e puxa o profeta de lá no capítulo 38. Interessante que quando você pula para o capítulo 39 do profeta Jeremias, observe que no capítulo 38 Ebed-Meleque ajudou Jeremias. No capítulo 39, quando Nabucodonosor ele entra e vai levar Judá cativo, sabe quem vai receber livramento? O próprio que ajudou o profeta Jeremias no capítulo 38. Em outras palavras, o bem que você faz hoje, ele voltará para você amanhã. Por quê? Porque a vida é uma eterna semeadura. Em outras palavras, hoje você está colhendo o que você plantou no seu ontem. Amanhã você irá colher o que você está plantando no seu hoje. A pergunta que eu te faço é: o que você está plantando? Porque você só está colhendo o que você plantou. Não tem como fugir da lei da semeadura. Em outras palavras, a partir de hoje, passe a plantar coisas boas. Quer prosperar na vida financeira? Plante dinheiro. Quer prosperar em conhecimento? Plante em leituras, em mentorias, em cursos e etc. Por quê? Porque o lugar onde você investe é o lugar onde você vai colher. Eu vejo uma geração de crentes, de pessoas que estão dentro da igreja, que estão querendo colher aquilo que nunca plantou. É claro que isso não acontece aqui em Santa Cruz, isso só acontece lá em Bangu, diga amém. Aqui não acontece essas coisas. Vamos voltar para o texto aqui, ó. Em nome de Jesus. Quando Jesus, ele bate de frente no portão, onde vai ser o encontro de filhos único, porque era o filho único da mulher, e agora vai ser o filho de Deus. Eles vão se encontrar,
E aí sabe o que vai acontecer? Querida, aqui a gente vai começar algumas coisas que vai ser interessantes para a gente nessa noite. Jesus, ele vai parar aquele cortejo. E a mensagem é: pastor, por que Jesus para aquele cortejo? Sabe por quê? Porque a mensagem é muito clara. Jesus para aquele cortejo para poder dizer o seguinte: eu vou começar a arrancar do teu lado aqueles que são carregadores de morte. Por quê, pastor? Porque tem pessoas, querido, não vamos ser inocentes não, tem pessoas que não acreditam em nós, profeta. Tem pessoas que não acreditam em você. Tem pessoas que não acreditam no teu potencial. Tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus confiou a você. E está tudo bem. Até porque Deus falou com você, Deus não falou com eles. Então, se Deus falou com você, você precisa tomar posse, se apropriar daquilo que Deus ministrou ao teu coração, falou com você, e começar a caminhar baseado naquela palavra. Mas, pastor, eu não tenho muita coisa, pastor. Você não precisa ter muita coisa não, só basta uma palavra. Por quê? Porque quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra, querido, eu vou falar para você, vive o extraordinário, vive o sobrenatural. Quem não tem promessa tem desespero. E nessa noite aqui na Unhões, só tem pessoas que têm uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. Então levante a tua mão aí que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem pessoas que estão debaixo de dilúvio, tem pessoas que estão sendo oprimidas, tem pessoas que estão na depressão, na síndrome do pânico, tem pessoas que estão paralisadas, e tem pessoas que talvez vieram aqui neste culto nessa noite falando: pastor, eu estou vivendo uma crise existencial terrível. Mas fica tranquilo, porque a crise ela vai acabar, ela vai passar. Deus vai te tirar dessa situação, aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso falou o salmista, lembra que ele falou isso? Salmos capítulo 30, verso 5. Em seu favor está a vida. Quem é a vida? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que Jesus falou: eu sou a vida. Então o salmista falou que o choro dura uma noite. Noite na Bíblia representa um período de crise, de dificuldade, de adversidade. Todo mundo passa. Pastor, está amarrado? Tá não, está soltinho. Todo mundo passa. Você já viu o hóspede, quando ele chega num lugar? O hóspede, ele chega num lugar, e o que esse hóspede tem que fazer no dia seguinte? Ele tem que meter o pé, ele tem que vazar. Sabe qual é o problema, profeta? Que a tristeza, a decepção, o rancor, a amargura penetrou no coração de muita gente, se assentou e nunca mais foi embora. Eu nunca vi um tempo para ver tanta gente triste. Eu nunca vi um tempo para ver tanta gente de cabeça baixa. Eu nunca vi um tempo para ver tanto crente entregar os pontos. E Deus quer falar com pessoas aqui nessa noite e dizer: ei, profeta, homem, mulher, casal, igreja, não é para você andar de cabeça baixa. Por quê? Porque quem anda de cabeça baixa vai perder a coroa. Crente tem que andar de cabeça erguida. Porque Deus admira aquele que passa pelo vale, mas não perde a sua dignidade. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: levante a tua cabeça. Fala para quem está ao seu lado: levante a tua cabeça. Independentemente do teu cenário, independentemente da tua situação. Mas pastor, eu estou desempregado. Mas pastor, eu estou parado. Pastor, eu não tenho batido as minhas metas. Pastor, eu não tenho conseguido cumprir com os meus objetivos. Fica tranquilo, porque se você continuar caminhando, o salmista vai dizer: aqueles que caminham chorando, semeando, eles voltarão trazendo consigo seus molhos em nome de Jesus. Então vai passar essa fase, essa crise vai passar, e tu vai cantar do outro lado o hino da vitória. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher, para aquele cortejo, e antes de ele ir até quem estava morto, primeiro ele vai até quem está vivo. Por quê? Porque primeiro ele tem que tratar com quem está vivo, para depois tratar com quem está morto. Jesus vai até aquela mulher, aquela mãe, e vai dizer assim para ela: mulher, não chores. Quando você faz uma leitura superficial, diz que não tem o Espírito Santo, né? Lê a Bíblia como se fosse um gibi. Dá a entender que Jesus não tem sensibilidade. Jesus não tem empatia. O que é empatia? É aquela situação, aquela coisa de você se colocar no lugar de outrem. Cá para nós, sem hipocrisia nenhuma. Ou nos dias de hoje, quem quer se colocar no lugar do outro? Quem quer passar a dor do outro? Ninguém, irmão. Ninguém. Aí você fala: eu já tenho os meus problemas, eu já tenho minhas crises, eu vou querer abraçar a crise de outrem? Jesus vai até aquela mulher e diz assim: mulher, não chores. Estranho, esquisito. Ué, Jesus não é aquele que é o amor? Aquele que é a representatividade do amor em pessoa? Como é que ele vira para uma mãe, aonde ela está levando aquilo que é exclusivo? Não há pluralidade
é um filho único. E ele simplesmente diz para ela não chorar. Como assim não chorar? Escute uma coisa que eu vou falar para você. Chore no quarto, mas sorria na sala. Porque quem não tem a solução para o seu problema, também não merece ficar sabendo dele. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está abrindo a sala da nossa vida para muita gente. Tem muita gente indo para o Instagram, para o Facebook, para o status do WhatsApp. Hoje deu ruim no meu casamento. Hoje deu ruim na minha vida financeira. Hoje pedi demissão do trabalho. É claro que essas coisas não acontecem aqui em Santa Cruz. Só acontece em Bangu, aqui não. O Facebook de algumas pessoas parece o muro das lamentações. Alguém aqui já foi lá em Israel? Quem aqui já foi em Israel? Levante a mão. Quando você for lá em Israel comigo, vou levar vocês lá em Israel. A gente vai chegar lá no muro das lamentações. Você já viu como é que o judeu adora? O judeu, pastor, é interessante. O judeu, ele pega a Torá, que é o Pentateuco, é interessante, né? A nossa cultura, a gente estuda da esquerda para a direita. Eles é diferente, eles são da direita para a esquerda. Eles pegam a Torá deles, eles abrem Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Aí olha o judeu como é que fica lá no muro das lamentações. É o Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Olha como é que ele fica, ó. Eles ficam assim mesmo, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O que significa isso para o português? A palavra Shemar no hebraico significa eu preciso ouvir para poder obedecer. Então o judeu, na adoração dele, ele está dizendo o seguinte: quando eu abaixo para aprender, mas quando eu levanto para praticar aquilo que eu aprendi. Porque nós somos bons ouvintes, mas nós somos péssimos praticantes. Você tem que amar, a gente quer selecionar quem a gente ama. Sim ou não, igreja? A gente quer selecionar quem entra dentro da nossa casa, sim ou não? E essa daí, quero nem assunto. Estou orando é para Deus levar ela. Isso aí, Deus, só o sangue de Noé para não contaminar o de Jesus. É claro que nós precisamos ser filhos maduros, porque nós fomos inseridos numa igreja ruim, aos filhos maduros. Para quê? Para nós sermos diferentes e fazermos a diferença. Então primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar a partir de nós. É fato, isso é básico. Isso é básico. E aí, nós vamos para a casa do Senhor, ouvimos mensagens, ouvimos palavras, e na hora de colocar em prática, profeta, pastora, a gente não coloca. A gente chega na igreja desempregado. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Estou abrindo parênteses, já vou voltar para a mensagem. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Está desempregado, está no deserto. Já viu a pessoa que está no deserto? Ela vem para a igreja, limpa a igreja, lava a igreja, participa da igreja. Quando Deus abre uma porta de emprego, é o crente Doril, recebeu a bênção, sumiu. É claro que aqui não tem ninguém assim. Só lá em Bangu. Deus abre a porta. Aí Deus abre a porta de emprego para o crente, para o camarada. Aí o camarada, a pastora, sabe o que acontece? Começa a chegar atrasado, começa a meter atestado. Ou seja, nós com o nosso comportamento, a nossa atitude, nós mesmos vamos lá e fechamos a porta. Deus, quero fazer um curso, quero fazer uma faculdade. Deus abre a porta. Aí a nossa conduta, o nosso comportamento. E o pior não é esse, cara. Sabe qual é o pior? Que daqui a pouco fica todo mundo sabendo, ela é crente. Pega mal, não pega mal? E o crente, ele é um manequim, está todo mundo de olho no comportamento dele. Pode perceber que quando tu está dentro da tua casa e alguma coisa foge do controle, tu xinga o palavrão, a primeira coisa que alguém ataca é o teu cristianismo, é a tua religião. Ué, tu é crente e está xingando palavrão? É claro que essas coisas não acontecem aqui. Deus está falando com pessoas aqui no profundo, cara. Sabe o que Deus está falando com algumas pessoas aqui? Está na hora de você mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem gente que está mudando o cabelo, mudando unha, mudando roupa, dando um tapa no visual, e Deus está dizendo, eu não quero mudar o teu visual, eu não quero dar um tapinha na tua face, eu não quero dar jeitinho na tua vida, eu quero entrar na tua história para mudar a tua vida. Eu quero mudar o teu casamento, eu quero mudar a tua casa, alguém recebe isso no nome de Jesus? Eu quero mudar, levanta a mão no nome de Jesus, eu quero mudar você por completo, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua história. Nessa noite, o Senhor dos Exércitos está aqui para poder dizer, eu sou o Senhor que muda vida. Ele muda ainda, profeta. Permita-se ser mudado, permita-se ser transformado, mas Ele vai te confrontar. Ele vai te confrontar, então pare de expor as suas fraquezas, pare de expor os seus problemas, pare de expor as suas crises.
Pare de sangrar em lugares errados. Se é para contar o teu problema, conta para Jesus. Vem para o altar. Por quê? Porque o altar não deve nada a ninguém. Tem gente que procura todo mundo, conversa com todo mundo, e os pastores ficam vendidos. Tem gente que só vem buscar o pastor, auxílio do pastor, um direcionamento do pastor, como diz o ditado da vovó: o que adianta chorar o leite? Está passando por uma tentação, meu filho? Está passando por uma tentação, minha filha? Vem se abrir. Por quê, pastor? Porque quem não confessa a tentação, confessa pecado. Ó, estou sendo tentado no trabalho. Ó, estou passando por uma situação. Abre o jogo, se abra, peça ajuda. Por quê? Porque quem não pede ajuda, quem anda sozinho, acaba morrendo sozinho. Deus está falando com pessoas aqui, cara. Mudei a pregação, deu uma mudada aqui, mas é porque Deus quer falar com algumas pessoas. Sempre, antes de qualquer crise, qualquer causa acontecer, Deus avisa. E Deus está falando com pessoas aqui hoje. Ou você toma uma decisão e muda, ou então tu vai passar no vento, vai passar na prova. Esse é o pecado. Agora deixa eu voltar para a mensagem. A palavra profética foi entregue. Amém? Jesus diz: mulher, não chores. Jesus tem que tratar dela primeiro. Jesus tem que cuidar dela primeiro. Jesus tem que tratar da raiz, da matriz, da matriarca. Mulher, não chores. Aquela mulher, ela está vendo a sua única esperança, o seu futuro, porque o filho dela é o que daria continuidade à linhagem. Ele já não tinha mais o pai, só tinha a mãe. E agora ele que partiu. E Jesus diz: mulher, não chores. Quando ele diz mulher, não chores, ele sai dela e agora ele vai até o filho. E ele chega lá e ele coloca a mão naquele esquife, naquele caixão, porque não tinha caixão na época, era uma espécie de maca. Ele coloca a mão naquele esquife e ele diz: menino, a ti te digo, levanta-te. Deus quer te levantar nessa noite, crente. Deus quer te levantar nessa noite, mulher. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você na vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o rumo da tua história. Deus quer te prosperar. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. A questão é que se você não se apropriar, tomar posse da palavra profética que Deus libera e entrega para você, olha, você vai continuar no deserto. Você vai continuar prostrado. Não é que Deus não querer fazer. Deus está preparando uma bênção para mim, pastor? Não, a bênção já está pronta. Que é a base bíblica? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para o povo da Unhós. A bênção já está pronta, a bênção já está preparada. Então, pastor, e agora? É que Deus está querendo que você se posicione para poder te entregar. Porque do jeito que você está, se você não se posicionar, Deus não vai te entregar. Deus quer te dar contrato, Deus quer colocar a empresa na tua mão, Deus quer colocar o ministério na tua mão, Deus quer colocar projeto sonho na tua mão, mas você precisa, sabe de quê? De vigiar. Você precisa se posicionar. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou indo para o monte. Pastor, eu estou fazendo campanha. Por que as coisas não viram? Por que não acontece? Porque tem situação que não é oração, é posição. O que adianta orar, pastora, mas não sair da fofoca? O que adianta orar e continuar levando as pessoas erradas para dentro de casa? O que adianta orar e ficar reclamando, murmurando? Não adianta! Não adianta, daqui a pouco o culto vai acabar, nós vamos passar por aquela porta, e qual vai ser o nosso comportamento? Amanhã é segunda-feira, tu vai ter que encarar aquele patrão, a escola, o teu dia a dia. Quem é você no dia a dia? Vai ficar chorando, me engano até quando? Meu Deus, ó céu, ó vida, ó azar, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Pare de chorar por aquilo que você perdeu e celebre por aquilo que ainda permaneceu. Ah, mas eu perdi aquela amizade, eu perdi aquele contrato. Meu irmão, tem coisa que você não perde, tem coisa que você se livra. Tem coisa que não é perca, é livramento. Porque Deus tem o poder de sondar o futuro. Deus tem o poder de olhar lá na frente. E Deus está dizendo assim, ó, eu fechei essa porta, eu arranquei essa amizade, eu tirei esse relacionamento, porque eu sou o Senhor que conheço o futuro. E lá na frente ia dar ruim para você. Você iria se prejudicar. Mas como eu te amo e por amor a ti, eu estou te preservando, eu estou te guardando. Oh, meu Deus do céu, lembra do Salmista 91? Ele diz o seguinte, eu dou ordem aos meus anjos, aleluia, ao teu respeito para te guardar em nome de Jesus. Deus está guardando a tua casa, eu posso ouvir um amém? Deus está guardando a tua família, eu posso ouvir um amém? Deus está guardando essa igreja, eu posso ouvir um amém? Olha para o teu vizinho, olha para a tua vizinha e fala assim, ó, Deus está te guardando, fala aí, ó, Deus está te guardando. Ele dá ordem, o nosso Deus é um Deus que dá ordem. Olha que coisa linda, lembra do profeta Elias? Cadê o profeta do teclado? Foi arrebatado e a gente ficou? Está aí, né? Dá um suporte lá, a gente daqui a pouco vai começar a evoluir para a conclusão. Lembra do profeta Elias? Profeta Elias, pastor, eu guardo a história de Elias.
Deus virou para ele e falou assim, ó, Elias, retira-te daqui e vai para o de Queriate. A palavra Queriate no hebraico significa lugar de corte, lugar de modelação. É onde Deus ele vai talhando você. É onde Deus vai arrancando, cortando algumas coisas da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção. Ele está no ribeiro, e o que vai acontecer? O ribeiro vai secar. E Deus vai falar assim, ó, agora você retira-te daí e vai para Sarepta, de Tiro e Sidom. A palavra Sarepta no hebraico significa fornalha. Por quê? Não tem nada que não esteja tão ruim que não possa vir a piorar. Está pensando que a vida do crente é fácil? A vida do crente é muita luta, a vida do crente é muita guerra. Salmos 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Aí ele vai para Sarepta. Por que ele vai para Sarepta? Porque ele falou assim, ó, vai para Sarepta porque eu já ordenei uma viúva. Olha que coisa linda, gente. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. O texto de Naim fala de viúva. A gente vai voltar para Naim, fica tranquilo. Só estou abrindo um parênteses aqui, ó. Quando ele vai para lá, ele vai ter uma surpresa. Ele vai encontrar uma viúva que tem um filho também. E aquela viúva, para surpresa, ela só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí você fala assim, ó, o texto diz, pastor, que ela iria fazer um bolinho para poder comer ela e o filho e eles iriam morrer. Não. Por que ela tem guardado um pouquinho de azeite e por que ela tem guardado um pouquinho de farinha? Sabe por quê? Aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha era para dar de oferta. Aonde está isso, pastor? Qual é a base bíblica? Levíticos capítulo 2, que fala da oferta de cereais, do azeite e da farinha. Ela guardava aquilo para depositar num altar para entregar de oferta. Como não tinha altar, Elias se apresenta como o altar de Deus. E ele diz, faça para mim comer primeiro. Por quê? Quando você faz para o profeta e você obedece, querido, aquilo que é pouco, o Senhor faz multiplicar. Olha só que coisa linda. Aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha, ela pega, faz um bolinho, dá para o profeta. E sabe o que Deus fez? Deus fez, ó, multiplicar. Por quê? Primeiro você confia, primeiro você entrega, para depois Deus te abençoar, Deus te honrar. Escute isso que eu vou falar para você. Quando você dá o que você quer, Deus te abençoa. Mas quando você dá o que Deus te pede, Deus te patrocina. Meu Deus do céu. Deus está querendo patrocinar você. Oh, levanta a mão aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Oh, rabandarabachuri, andarabandarabachéria. Abril ainda não acabou. Ainda tem alguns dias pela frente. Levanta a mão, que meu Deus do céu, tem presença aqui nesse lugar. Oh, rabandarabachuri, andarabandarabachéria. O mês só acaba, só finaliza na quinta-feira. Deixa eu falar para você. Em abril, vai abrir. Aquela porta, profeta, pode abrir amanhã. Aquela resposta pode chegar amanhã. Aquela mensagem no WhatsApp, aquele e-mail. Pode chegar. Alguém está recebendo isso em nome de Jesus? Você está num ambiente profético. E em lugares proféticos, meu irmão, palavras proféticas são liberadas. E Deus está dizendo, prepare-se para uma semana de multiplicação. A meta vai ser batida, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, o choro vai acabar e você vai celebrar. Oh, alguém recebe isso aqui, igreja? Glorifica Ele aí, igreja. Oh, rabandarabachuri, andarabandarabás. Oh, rabandarabachuri, andarabandarabás. Apenas obedece. Honre. O abecedário do cristão é o quê? Obedecer. Tem muita gente sacrificando. Sacrifício de tolo. O maior sacrifício já foi feito na cruz, igreja. Tem coisas que não temos mais necessidade de fazer. Não, pastor, é porque eu tenho que me internar no monte, porque senão já viu, né? Ei, para com isso. Vamos acabar com a meninice. Vamos acabar com a coisa de menino. Vamos ser maduros, vamos transicionar a mente, igreja. Tem situação que já era para você, está em outro nível, em outro patamar. Tu está brigando pelas mesmas picuinhas, as mesmas crises. Nem para ter uma briga nova. Até as dívidas são a mesma. Né, marido? Tu não toma jeito, né, marido? Tu ainda continua deixando a toalha nesse lugar que eu já falei para você que não era para deixar, né? Eu já falei que não é para deixar a sandália aí. Não dá mais. Não dá mais. Volta pro texto. Jesus diz, menino, levanta-te. Levanta-te nessa noite de domingo, último domingo do mês. Pode ser hoje. Hoje não.
vamos mais fundo, pode ser agora. O Senhor está aqui no nosso meio, igreja. Querido, se tu entender o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Pastor, mas é que o cenário, pastor, mas é que o governo, não, pastor, é que o país, não, pastor, é que as guerras, é que o mundo vai acabar. Ei, tem muita coisa boa para acontecer. Querido, essa semana vai ser semana de virada de cativeiro. Aleluia. Para de ser um crente apocalíptico, para de dizer que o mundo vai acabar, para de ficar se escondendo da vida, das crises, para de ficar correndo. Ei, se posicione, homem, se posicione, mulher, se posicione, casal. Igreja, é Deus falando: eu quero trazer um tempo novo para a tua vida. Levanta, olha para o teu vizinho, olha para a tua vizinha e fala assim: ó, é hora de tu levantar. Fala aí, é hora de tu levantar, é hora. Vamos acabar com o mimimi, vamos acabar com a crise. É porque eu não tenho oportunidade. Ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, é um vítima. Meu irmão, quando não tem oportunidade, tu tem que criar. Cria a oportunidade. Há o código aí, ó. Pessoas preparadas, escute, pessoas preparadas cria oportunidade e pessoas despreparadas cria confusão. Quem é você nessa noite? Pastor, tá ruim pro meu lado. Nem o Satanás caiu perto. Satanás olha para mim e faz até o sinal da cruz. Deus me livre. Se esse aqui chegar no inferno, ele apaga até o fogo. Vamos acabar com as coisas de menino. Vamos amadurecer, vamos crescer. E ele diz: menino, levanta-te. Levanta-te. Só que, vamos evoluir aqui para a conclusão. Quando Jesus vira para a mulher assim e diz: não chores, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, ó: mulher, não chora não. Ué, Jesus, por que não chorar? Porque o sepultamento acabou de ser cancelado agora. Mulher, não chora não. Por quê? Porque eu acabei de dar baixa agora na carteira do coveiro. Aquela vizinha fofoqueira, aquele colega de trabalho que não gosta de você, eles vão ter de ver o Senhor dos Exércitos exaltar você. Não ora para ninguém descer a sepultura não. Oração de crente não é: Senhor, faz ele descer a sepultura, faz ela descer a sepultura. Se ele e ela descer a sepultura, como é que vai ver Deus te honrar? Oração de crente é: Senhor, deixa ele, deixa ela, Vivinho da Silva. Para quê? Porque já que ele me viu passar chorando, ele vai ter que me ver voltar sorrindo. Essa mulher saiu de Naim uma vez chorando e voltou chorando. Agora ela estava saindo de Naim chorando. Ela nem chegou a sair, porque antes de sair o Senhor dos Exércitos já estava intervindo. Aleluia. É Deus dizendo: eu estou querendo intervir na tua história nessa noite. Quem recebe isso em nome de Jesus? Quem toma posse em nome de Jesus? Você toma posse disso? O Senhor vai mudar a tua vida hoje. Fala para o teu vizinho: é hoje que Deus muda a tua vida. Fala aí: é hoje que Deus muda a tua vida. Você toma posse disso? Se você toma posse, fica de pé, por favor. Palavra simples, mas a palavra simples tem poder. O evangelho é simples, igreja. O evangelho é muito simples. Somos nós que complicamos tudo. O evangelho é muito básico. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, e a gente complica tudo, profeta. Ser crente é muito difícil. Difícil é ser do mundo, cara. Cara, para tu ser do mundo, tu tem que ser muito bom. Tu tem que usar máscara. Tu tem que usar várias facetas. Para tu ser do mundo, tu tem que ser muito bravo. Ser crente é tão fácil. Qual é a dificuldade de ser crente? É só orar, ler Bíblia, jejuar, obedecer, vir para a igreja, ir para o encontro. R$100 o encontro de vocês, que isso, está dado. Eu ministro encontro, eu ministro. Tem encontro por aí que é 300 prata. 300 aqui paga 3 encontros. Vocês estão bem, meu irmão. Vocês têm a faca e o queijo na mão, mas presta atenção, não adianta ter a faca e o queijo e não ter fome. Tem que ter disposição. Se organize, porque quem organiza não agoniza. Esse encontro vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Esse encontro vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu fui para o encontro com Deus, eu tinha 14 anos de idade. Olha que coisa interessante. Eu estou com 34 hoje. A rapinha de cabelo ainda na cabeça. Tô quase igual o profeta aqui, ó. 0 bala. Que é isso, né, profeta?
né, meu irmão? O Senhor está aqui nesse lugar. Ele quer entrar na tua Naim. Ele quer entrar na tua Naim hoje. Sabe qual é o significado do nome Naim? Naim significa bela, graciosa. Só que o que era belo, o que era gracioso, estava um dia cinzento, um dia nublado. Vai melhorar, profeta. Vai fluir, meu irmão, em nome de Jesus. Aguenta firme, meu irmão. O Senhor é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado, aperta a mão dele e fala assim: o Senhor é contigo, vai, o Senhor é contigo. Aperta a mão dele e fala: o Senhor é contigo, vai florescer, vai melhorar, vai frutificar. Oh, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a celebrar. Pode preparar o culto em ação de graça. Oh, o coveiro já foi demitido, o sepultamento já foi cancelado. É semana de vitória, vai ser semana nova. Prepare-se, abril ainda não acabou. Muda a linguagem, crente, troca a linguagem de cancelamento para a linguagem de avivamento. Ei, crente, igreja, levante a cabeça, unhões. Oh, o Senhor dos Exércitos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar o meu pé vacilar em pedra. Aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está vivo, ele está vendo, ele está enxergando e ele muda o quadro da tua história. Ora bandarabaxere andarabandarabachou. Ora bandarabachuri andarabandarabax. Eu quero saber quem veio nesse culto convidado, convidada, que está afastado, está afastada. Se você está afastado, se você está afastada, ou você nunca fez uma aliança com Cristo, eu quero convidar você agora, mulher, homem, jovem, para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Família, casais. Quero saber quem vai ser o primeiro corajoso, a primeira corajosa que vai entregar a vida para Jesus hoje. Você que está afastado, você que está afastada, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha, não tenha vergonha. Eu quero saber você que está afastado, você que está afastada. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Arabandarabaxeri andarabandarabás. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Ei, tarabandarabaxéria. Vem. O teu pai que te ama está aqui. Haja o que houver, venha o que vier. Ei, tarabandarabaxuri andarabandarabás. Vem para Jesus, vem para Jesus. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. A tempestade. A tempestade. Vem para Jesus, vem. O vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. em ti, meu Deus, Em ti. em ti, meu Em presença aqui. Deus. Sai do seu lugar e vem para Jesus. Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de Não fica com novo. vergonha não, sai do seu lugar e vem. Eu creio em ti. Ó, já tem gente vindo, falta você. Escute isso. O Senhor nessa noite quer mudar vidas aqui. O Senhor, Ele não dá jeitinho. Um dia, um fariseu, né? Um príncipe, um
homem que fazia parte do Sinédrio, dos 70, chamado Nicodemos. Ele foi ter um encontro com Jesus à noite. E Jesus virou para ele e falou assim, profeta Adson: ô Nicodemos, tem gente que vê o reino, mas tem gente que entra no reino. Tem muita gente vendo, quando Jesus está falando, entra. Por quê? Porque quando você entra, querido, quem entra desfruta. Quando você, ainda mais quando você entra no mover, quando você entra na vontade, no querer. E tem pessoas aqui, olha, um desejo, escute isso, um desejo não muda nada, mas uma decisão pode mudar tudo. É um passo que você der hoje. Mas pastor, eu gosto de beber. Pastor, eu gosto de fumar, de roubar, de cheirar, eu gosto de dar tiro. Eu sou brabo. Brabo é quem está na presença. Os heróis estão no cinema, mas os valentes estão aqui na Unhós. E o inferno já perdeu, já está tendo festa no céu. Porque a Bíblia diz que é uma linda festa no céu por um pecador. Aqui, ó, já tem uma irmã aqui na frente. Está faltando você que está aí no seu lugar. Você casal, você jovem, homem, mulher. Tem mais uma mulher vindo ali também? Olha lá, tem mais gente vindo aqui, ó. Olha aqui, vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Vamos fazer festa. O povo de Deus é um povo festeiro. Está faltando você, homem. Está faltando você, família. Está faltando você, jovem. Não perca essa oportunidade. O Senhor preparou esse momento para nós. Já foi dito aqui pela pastora. Tem pessoas que nesse exato momento estão no hospital, na sala amarela, sala vermelha, e nós estamos aqui. Venha, aproveita esse momento, que eu vou orar, ou vou pedir o pastor antes para orar. Jesus não é mercadoria para a gente ficar oferecendo. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E o Senhor está aqui no nosso meio. Que coisa boa é ser amado por um pai. Mas eu tenho vergonha. Para o mundo a gente não tem vergonha, né? Mas para Jesus, no mundo a gente é um leão, mas para Jesus a gente é um gatinho. Tá faltando você, mulher, tá faltando você, jovem. Cadê você? Eu estou fazendo como o atalaia de Israel. Se você pregar, aquele sangue for derramado, eu não cobrarei de ti. Mas se você não falar de mim, aquele sangue for derramado, eu vou cobrar de você. Tá faltando você que está aí no seu lugar. Deixa a vergonha de lado. Tá faltando você, jovem, aqui na frente, ó. Vem fazer parte dessa família. Hoje é noite de Deus mudar o quadro da tua história, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Tem mais alguém aí? Eu vou entregar o microfone para o pastor antes de orar. Mas se você está aí, dá tempo de você vir. Ou se Jesus voltar agora, todo mundo vai para a glória. Você já está firme com Jesus, irmão? Amém? Glória a Deus. Olha que lindo aí. Vamos lá? Vem. Vem renovar a tua aliança. Renovar a sua aliança. Vem entregar a sua vida para Jesus. Venha fazer parte dessa família. Já está firme, profeta? Já está firme com o Senhor também, né? Já está firme com o Senhor, o irmão? A jovem também está vindo? Olha aí, gente, que lindo. Uma jovem vindo aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Aplauda o Senhor Jesus, Unhós. Seja bem-vinda. Tem mais aí, hein? Parece até o culto da colheita, né? É o culto da colheita? É só lançar a rede. Tem mais alguém aqui do nosso lado aqui, ó? Tô vendo um monte de gente ali cochichando, é hoje, é agora, esse é o momento. Vamos lá, eu vou aí, hein? Eu vou sair, eu vou aí atrás, eu vou pegar na mão e vou trazer aqui na frente. Aleluia. Já tá firme com o Senhor, profeta, também? Já tá firme com o Senhor, né? Você também, profeta, já tá firme com o Senhor, né? Glória a Deus. Então o pastor antes vai orar por essas vidas. Se tiver mais alguém, pastor Anderson, igreja, vou estar ali atrás. Obrigado pela rica oportunidade. Beijo no coração, paz e prosperidade. O pastor antes vai orar por essas vidas. Passe lá, compre bíblias, compre livros. Abençoe minha vida, seja também abençoado. Beijo no coração, paz e prosperidade. Amém.
decisão. Foi o melhor momento da vida de vocês. Hoje se inicia uma nova história. Hoje você vai experimentar o antes e o depois. Você vai experimentar algo novo, alegria. 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 Espírito Santo, em nome de Jesus. Levante sua mão, igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida das nossas irmãs que decidiram, Pai, que tomaram a decisão, Senhor Deus, de servir, de te adorar, de te buscar. Espírito Santo de Deus, nós como igreja abençoamos a vida das nossas irmãs, declarando o teu poder sobre a vida delas, declarando um tempo novo, a alegria do Espírito reinando. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, conduza-as, Senhor Deus, às profundezas do teu Espírito, Senhor, que elas conheçam, Senhor Deus, o Senhor, não de ouvir falar, Senhor, não uma religião, não, Senhor Deus, mas um ambiente profético, um ambiente da tua presença, o lugar do teu Espírito, o lugar onde o Senhor revela a sua glória. E nós abençoamos a vida delas e declaramos o teu favor, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova história, o Kairos se alinhando com Cronos, o alinhamento do céu com a terra sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês, que vocês sejam prósperas e bem-sucedidas, que a caminhada de vocês seja leve e agradável, que o Espírito Santo seja o seu fiel amigo. A partir de agora, nós abençoamos a vida de vocês, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, por essas pessoas. Olhe para trás, essa é a família de vocês. Essa é a família Ruios. Esses são seus irmãos. Amém. Aleluia. Novo tempo Deus tem pra mim. Daquilo que pedi foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Irmãos, para encerrar mesmo, enquanto estava orando, eu via nações, bandeiras de nações através de você. Eu creio que o seu chamado profético tem sido reativado nesses dias. As visões, os dons do Espírito têm se movido durante essa semana. A intensidade vai aumentar, não vai diminuir. As nações novamente queimarão no teu espírito. Os sonhos de Deus voltarão a pulsar novamente. O Senhor acelerará o tempo nesses dias. O Senhor vai acelerar coisas na sua vida. Por quê? Porque o Senhor vai te usar de maneira profunda. Como se você achou que lá atrás você foi usado, você não viu nada. Porque você verá o que Deus fará durante os anos seguintes. Se você andou no nível de revelação muito grande, você andará o dobro nesses dias. Será intenso e profundo, será sobrenatural. Andar de avião será natural para você, porque o Senhor te levará a nações a fim de testemunhar do reino de Deus na terra, em nome de Jesus. E mais nações o Senhor colocará. A intensidade profética aumentará nesses dias ainda. Não acabou. Se prepare, porque uma enxurrada não é um pouquinho de água no pé, mas é uma enxurrada do Espírito. Vai te conduzir aos oceanos de Deus nesses dias, em nome de Jesus. E você não vai encontrar lugar de voltar, não vai ter mais barco, não vai ter lugar de retorno. Você vai olhar para um lado e para o outro e você vai estar perdido no Senhor. Perdido no Senhor.
mais profunda e uma dimensão mais profunda no Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Há uma restauração profética no nosso meio. Há um alinhamento de profetas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora dá para acabar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai em paz. Que Deus te abençoe.